Oi, meu nome é Estefânia. O meu grupo é eu, a Gabriela e o Leonardo, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre um dos passos para a construção do plano de mobilidade, que é a definição do escopo. O objetivo desse passo ele consiste na construção da visão da cidade e a definição dos objetivos, das metas, das prioridades, da área de intervenção e dos horizontes do plano de mobilidade daquele município. Ele é dividido em três partes, então a construção da visão da cidade, objetivo e área de intervenção, metas, prioridades e horizontes. O primeiro passo, a construção da visão da cidade, ele é um elemento essencial e ele deve sintetizar o futuro desejado de uma forma compartilhada pela sociedade local, desde curto até longo prazo. Ele envolve e atinge o consenso entre a população e os stakeholders através de um debate com diferentes opiniões, diferentes interesses e perspectivas sobre aquela realidade. O objetivo é conferir uma maior identidade à população em relação ao planejamento da mobilidade do município. Ele demanda um conhecimento de outras estratégias adotadas para o desenvolvimento e para a região, nos âmbitos de uso de solo, economia, saúde, educação. De uma forma sintetizada, é importante que, para se construir a visão da cidade, se responda à pergunta: que tipo de cidade queremos para todos? Através da resposta é mais fácil você definir os objetivos, as metas, para onde que vai caminhar todo aquele plano. A elaboração ela deve resultar de um consenso entre os atores que participarem dessa elaboração. Tem um desafio muito grande de convencer os gestores da importância de uma abordagem voltada à sustentabilidade. O evento para construir a visão da cidade ele deve ter a participação das estruturas de gestão e acompanhamento e integrar o projeto de comunicação e participação social também. A construção da cidade ela deve ser conduzida por um facilitador responsável por identificar e agrupar potencialidades, condicionantes e deficiências, a fim de consolidar uma redação final. É muito importante que envolva pessoas de diferentes setores da sociedade, de forma a incorporar uma multiplicidade de visões, então que não fique voltado somente ao que um setor queira e não levando em consideração aquilo que muitas outras pessoas querem também. É importante evitar definição muito extensa e técnica e estabelecer visões que talvez não sejam alcançáveis. O resultado ele tem que garantir uma visão de futuro da cidade construída de forma participativa e divulgada em diferentes meios sociais. Então, sites, redes, jornais e televisão. Então, olá a todos, meu nome é Leonardo. Hoje eu vou estar dando continuidade ao que a Estê já vem falando e eu vou falar um pouquinho sobre objetivos e área de intervenção. Então, essa representa para o plano de mobilidade o desenvolvimento necessário para atingir a visão comum estabelecida para a cidade. E aí a gente tem um questionamento: o que pretende-se atingir com a formulação dos objetivos? Então, a formulação dos objetivos ela deve traduzir o que se pretende obter com seu plano. Ela é dividida em objetivos gerais e objetivos que são traçados após você definir um plano. Então, em relação aos objetivos gerais, esses devem ser explícitos, indicando os temas a tratar e sua relação com as melhorias desejadas. Eles devem ser mensuráveis em nível social, ambiental ou econômico. E depois que você tem um plano traçado, ele deve ser objetivo de natureza estratégica, que vão resultar em diretrizes gerais para o desenvolvimento posterior de ações e de projeto. É importante ressaltar que tem que traduzir a visão da cidade em objetivos que sejam claros para qualquer pessoa, tanto uma pessoa que tenha estudo quanto uma pessoa que não tenha. Os objetivos devem ser extremamente claros. E o plano de mobilidade ele é considerado um instrumento legal que deve evitar a inclusão de alternativas operacionais muito específicas, sujeitas a transformações pelo dinamismo da mobilidade, sob a pena de tornar inflexíveis os ajustes normalmente necessários nesse tipo de situação. Ou seja, a mobilidade urbana ela deve ser acessível a todos, tanto a portadores de necessidades especiais, quanto pessoas que não têm necessidades, carros, ônibus, a ideia da mobilidade urbana ela deve ser acessível, ela tem que trabalhar em conjunto.
Em relação à área de abrangência, ela deve ser definida e apresentada de forma clara, e deve ser levado em conta alguns aspectos importantes, como a delimitação geográfica, as características territoriais. Esse terreno tem muito aclive, tem muito declive, ele é plano, tem algum obstáculo perto desse terreno, o perímetro urbano, centralidades, as áreas de expansão. Então, esse município ele vai se expandir para que lado futuramente? Qual que é a pretensão que ele tem de se expandir ali? Tem alguma coisa no caminho que vai atrapalhar essa mobilidade urbana? E também em relação das mobilidades além da sua fronteira, ou seja, as cidades vizinhas, porque você não pode pensar em só no município e esquecer o seu entorno. Tudo tem que ser levado em conta, então é importante ressaltar que as cidades vizinhas devem ser um fator a se considerar. Em relação à definição dos objetivos e da abrangência territorial, de acordo com o Estatuto da Metrópole, você deve considerar a integração com os demais municípios, a necessidade de compatibilizar as políticas de desenvolvimento urbano e a criação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é um plano criado com as cidades vizinhas, a fim de que todas elas possam crescer juntas e que toda essa mobilidade urbana ela funciona como uma rede que não vai ter problema em nenhum lugar ali. Então, o que você tem que evitar? Evitar o estabelecimento de objetivos não factíveis, ou seja, que não vão ser possíveis de se realizar, para que o plano de mobilidade não seja desacreditado futuramente pelas pessoas. E o resultado são objetivos e área de intervenção do plano de mobilidade definidos para subsidiar a elaboração do termo referência. Agora, sobre metas, prioridades e horizontes, eu vou passar a palavra à Gabriela, que vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que seria isso. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou explicar um pouco melhor sobre as metas, as prioridades e os horizontes do plano de mobilidade. Como já foi dito anteriormente, existem objetivos que querem ser atingidos. Mas para você conseguir atingir esses objetivos, é preciso de organização e traçar metas. Essas metas de ações, elas são organizadas de acordo com o tempo para sua execução. Então, elas podem ser de curto, de médio e de longo prazo. Dentro da lei da mobilidade urbana, é estabelecido que o plano de mobilidade ele precisa ser revisto a cada 10 anos. Então, dentro dessas metas, deve haver uma que seja referente a essa revisão a cada 10 anos. As metas, elas devem ser explicativas referente aos seus objetivos. Elas precisam ser metas que sejam mensuráveis, metas eficazes, né, que vão trazer resultados. Devem ser levadas em conta se elas têm recursos disponíveis para serem realizadas, se tem conhecimento técnico, se precisa de algum apoio institucional, se tem esse apoio. Tudo isso com o intuito de não criar metas que não tenham a possibilidade de serem realizadas. Né? Se elas forem muito difíceis, aí é preciso dar uma analisada melhor. E o cumprimento dessas metas, elas são analisados, né, monitorados, se está sendo cumprido, se é preciso alguma revisão, alguma coisa, e tem os indicativos de desempenho. Além disso, tem que ver se as normas que estão sendo, se as metas que estão sendo traçadas, se elas estão tendo êxito, se elas estão sendo cumpridas realmente, ou se elas estão paradas porque estão paradas e solucionar o problema. Como nós temos no slide, existe inicialmente a visão do cidadão. Então, a partir da visão do cidadão são expostos os problemas, e a partir desses problemas são traçados objetivos, e a partir dos objetivos tem as metas. Porém, se você for parar para pensar, é um leque de possibilidades muito grande, porque da visão da sociedade vem muitas críticas. Então, para você conseguir simplificar tudo isso, é preciso que você analise quais desses problemas e quais desses objetivos são mais importantes. Aí, o que você precisa fazer? Tem que classificar essas suas metas, né? Quais são mais importantes, quais são mais necessárias, quais têm recursos disponíveis, quais vão trazer um resultado melhor, qual que precisa para curto prazo. E aí, depois que você analisar tudo isso, que vai gerar uma discussão, né, uma conversa, aí você vai ordenar as metas, quais são mais importantes,
e aí você vai saber quais que vão realmente ser colocadas em práticas e quais vão, no caso, ser deixadas. Em resumo, as metas devem ser claras, deve-se ter uma estratégia de tempo, se elas vão ser a curto, a médio ou a longo prazo, e tudo isso deve ter muita organização na hora da execução. Deve ser evitada as metas que não têm prazo para execução, porque fica um pouco difícil de você controlar a execução dela. E é importante também definir medidas exequíveis e prioritárias de curto prazo. Por quê? Porque as metas a curto prazo, elas apresentam mais resultado, né? As pessoas veem mais que tem coisa sendo realizada, enquanto as metas a longo prazo demoram um pouco para se ver essas mudanças. Em relação às prioridades, como já foi dito, como você tem vários aspectos, você tem que priorizar aquilo que é mais importante, priorizar aquilo que deve ser feito primeiro para você colocar em prática. Os objetivos que você precisa atingir com mais pressa é aqueles que você deve priorizar. Um exemplo é quando você privilegia as áreas mais carentes da cidade. São aspectos assim que sempre ganham uma prioridade na hora de organizar as metas. Em relação aos horizontes, eles dizem respeito ao tempo em que essas metas vão ser realizadas ou que os objetivos vão ser atingidos. Pode ser a curto, a médio e a longo prazo, como eu já disse anteriormente. E por questão de organização, existe um indicativo de que os prazos a curto prazo são de 2 a 3 anos, médio prazo 6 a 7 anos e longo prazo é em torno de 15 anos. Isso é para que eles tenham realmente uma ideia de quando aquilo vai ser executado e que tenham uma organização melhor. E o resultado de tudo isso é que as metas a curto, médio e a longo prazo vão ser definidas, vão ser validadas de acordo com a opinião de todo mundo, e isso vai ser feito de acordo com a leitura da comunidade, da visão das pessoas e também por meio de aspectos técnicos que são analisados e organizados, como dito, dos horizontes temporais. A nossa apresentação seria isso. Muito obrigada. Estamos disponíveis para tirar alguma dúvida.